pessoal! Esse é o canal Pedagogia na Prática e hoje nós temos uma participação super especial no nosso canal. E aí, você sabe como surgiu os numerais? Não? Então vem comigo conhecer a professora Eliane, que vai contar pra gente como surgiu os numerais. Vem comigo conhecer essa história super legal! Vamos para mais uma história? Hoje eu vou explicar para vocês, contar uma história, como é que surgiu o número 10, o número 20, o número 30, a dezena e também, turminha, a centena. Mas para isso, nós precisamos voltar lá atrás, quando nós estávamos lá na época da pré-história, quando o humano ainda não tinha uso, não fazia uso do material dourado. Ele só tinha ovelhas, algumas pedrinhas e gravetos. Era o que o humano daquela época tinha para fazer as suas contagens. Então vamos lá? Tempo atrás, o humano não parava num lugar só. Ele andava, parava num lugar, recolhia daquele ambiente tudo que era produtivo, tudo que satisfazia suas necessidades. Quando aquele ambiente não estava agradando mais, ele ia para outro lugar. Um dos primeiros animais que o humano colocou como parte da sua vida eram as ovelhas. E aí eles começaram a domesticar, a trazer para a sua cultura as ovelhas. Então, como é que o homem ia fazer? Se essas ovelhas namoravam, casavam e tinham filhotes. E aí as ovelhas iam aumentando o rebanho do homem. E aí, com o passar do tempo, o homem percebeu que as suas ovelhas estavam perdidas. Elas saíam para o pasto e não retornavam. E aí, o homem começou a pensar o que ele iria fazer para contar, para saber quais as ovelhas estavam faltando. E, complicado, naquela época não tinham os números. Eles não sabiam contagem, não tinham o 2, o 3. Como que o humano ia fazer? E aí, depois de muito pensar, como o humano é dotado de inteligência, ele começou a colocar uma pedrinha para cada ovelhinha que ele tinha. E aí aconteceu o quê? As ovelhas namoraram, casaram e tiveram filhotes. E o rebanho do homem foi crescendo. E aí, todos os dias pela manhã, ele saía para o pasto para levar as ovelhas para encontrar grama, para encontrar água fresquinha. E no final do dia, ele retornava. Quando as ovelhinhas entravam para dentro do curral, ele precisava contar, mas sem contar 1, 2, 3. Ele precisava contar no seu saquinho. Então, passava uma ovelhinha, ele colocava uma pedrinha. Passava outra ovelhinha, ele colocava outra pedrinha. Passava uma ovelhinha, ele colocava uma pedrinha. Uma ovelha, uma pedra. Uma ovelha, uma pedra. Uma ovelha, uma pedra. Uma pedra, uma ovelha, 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 uma pedra. E aí, turminha, o que aconteceu? Aquele saquinho do homem começou a ficar muito pesado e ele já não estava conseguindo carregar esse saco, porque ele tinha que cuidar das ovelhas e ele tinha que carregar o saco de pedras. E aí estava ficando muito complicado e o homem começou a pensar: o que eu vou fazer agora? E aí o homem teve uma grande ideia. Ele lembrou que, como as pedras, os dedos da sua mão também serviam para mostrar a quantidade de ovelhas que ele tinha. E as ovelhas continuaram a reproduzir. E o rebanho foi crescendo.
chegaram novos filhotinhos. Mas junto com esses filhotes, o homem também teve uma ideia. Quando ele lembrou que os seus dedos serviam de contagem, ele lembrou também que ele poderia usar os dedos e usar alguns gravetos. Olha só que interessante! Ele agora não precisava usar mais o saco pesado das pedrinhas. Então, a partir de agora, o homem não precisava mais fazer uso das pedras. Desse ponto em diante, ele começaria a usar os gravetos e os dedos de sua mão. E aí, todos os dias de manhã, quando ele saía para levar as ovelhas para o pasto, ele colocava no dedo uma ovelha, um dedo, outra ovelha, um dedo, outra ovelha, um dedo, ovelha, dedo, ovelha, dedo, ovelha, dedo. Já estamos na outra mão. Ovelha, dedo, ovelha, dedo, ovelha, dedo, ovelha, dedo. E aí, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a trocar esses dedos por um graveto. Cada vez que ele completava os dedos da sua mão, ele ainda não sabia que era 10, ele trocava os dedos da sua mão por um graveto. Os dedos da sua mão por um graveto. Os dedos da sua mão por um graveto. E aí, turminha, ficou muito mais fácil cuidar das ovelhas e carregar aquele saquinho com seus gravetos, porque os gravetos são muito mais leves do que aquele montão de pedrinhas. E é aí, turminha, que nós vamos começar a falar de material dourado. Vocês conhecem o material dourado? Não? Vou mostrar para vocês. Olha, turminha, esse é o material dourado. Nós temos aqui, ó, cubinhos que substituíram lá no começo as pedrinhas do humano. Nós temos aqui barrinhas que substituíram os gravetos do humano. Então, turminha, foi aqui que começamos a trabalhar com números. E esses números, turminha, precisavam de uma classificação. Eu não podia dizer que esse era o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Os números seriam os dedos que o homem tinha na mão, que ele trocou por uma mão, um dedinho para cada cubinho desse. E aí, turminha, surgiu a barra, onde hoje nós chamamos de unidades e dezenas, turminha. Quando eu coloco aqui uma barra e um cubinho, eu estou representando o 11, que lá no passado seria um graveto e uma pedrinha. Vocês lembram de tudo que eu falei? Esse graveto foi trocado por uma barrinha. Então, eu tenho uma barra e um cubinho. Eu tenho um graveto e uma pedrinha, o número 11. E aí, turminha, eu posso fazer os outros números. Eu posso fazer o 12, eu posso fazer o 13, eu posso fazer o 14, eu posso fazer o 15, 16, 17, 18, 19, 20. Posso fazer também o 21. Será que eu posso fazer o 21? Não, turminha, eu não posso fazer o 21. Quando eu completo 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu troco o 10 por uma barrinha. Então, para fazer o 20, eu tenho duas barrinhas. E aí, eu começo novamente o 21, o 22, o 23. Turminha, agora nós acabamos de aprender sobre unidade e dezena. Logo, logo vocês vão saber também sobre a centena. Mas isso é conversa para uma outra hora. Eu volto.